Em nome do presidente do Fórum dos Coredes, professor Idionei Oliveira Vieira, e do presidente do Cored, anfitrião do nosso encontro, o Credenor, professor Paulo Roberto Giolo, desejamos boas-vindas a todos os nossos assistentes. Bem-vindos e bem-vindas ao webinar preparatório ao 26º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes do Rio Grande do Sul, que acontecerá nos dias 20 e 21, agora de março, em Erechim. Meu nome é Júlio Branquer e eu fui escalado pela comissão organizadora do encontro para coordenar, conduzir esses webinários preparatórios. Aproveitamos, desde já, para convidar todos para que participem ativamente do nosso encontro. Todos estão convidados, então, para fazer parte aí do nosso processo de construção coletiva. Esse é o primeiro dos 2 webinários que nós estamos programando para o encontro, que tem como temas centrais a questão da governança no movimento corediano e também a consulta popular. Os 2 momentos que teremos aí nos próximos dias, hoje e amanhã, eles foram pensados objetivando a preparar os participantes para os debates que serão encaminhados, os encaminhamentos que serão tirados no encontro dos dias 20 e 21. Esses 2 momentos, eles têm intenção de efetivamente preparar o nosso debate. Com essa intenção, foram convidados palestrantes experientes, palestrantes que já têm uma caminhada dentro do movimento corediano ou em outros espaços, outras instâncias, outras entidades que premiam, ou primam pelo processo de participação democrática em processo de construção coletiva do desenvolvimento sustentável, seja a nível regional ou além das regiões. Com isso, a gente espera que seja proporcionado elementos para aprimorar, qualificar e imputar consistência aos debates que serão realizados no encontro estadual. Também que aponte os caminhos, caminhos efetivos para a evolução da participação dos Coredes nos processos de governança regional, assim como na consulta popular, que são elementos básicos do trabalho dos Coredes. O webinar hoje tem um foco específico, e as exposições que vão ser colocadas aqui pelos nossos palestrantes estão relacionadas com a inserção dos Coredes na governança regional. Para tanto, estão conosco como convidados os senhores Pedro Bandeira, o Luiz Mário Spinelli, Sérgio Luiz Alembrandt e José Antônio Voltan Adamoli. Desde já agradecemos aos nossos palestrantes por compartilharem o seu conhecimento. Peço a cada palestrante que inicie sua fala com uma breve exposição, uma breve autoapresentação, para que todos os conheçam. As palestras terão a duração de 15 minutos. Quando faltarem 3 minutos para terminar o tempo, eu avisarei, para que a gente tenha uma dinâmica adequada aí das falas. Após terminarem todas as falas dos palestrantes, o professor Pedro Bittenbender, da Unijuí, fará um breve fechamento, uma sistematização dessas falas, de forma que a gente possa obter uma consistência entre todas essas falas. Pela dinâmica proposta, nós não teremos debate nos webinários. Esses debates, eles ficarão estabelecidos nas discussões durante o encontro nos dias 20 e 21. Eu convido de antemão o presidente do Fórum dos Coredes, professor Idionei, para que faça a sua fala, seu pronunciamento de abertura do nosso webinar. Professor Idionei. Professor Júlio, professor Pedro, professor Spinelli, professor Sérgio, que se encontram aqui, os demais palestrantes e os internautas que nos acompanham.
Quero, nesse primeiro momento, fazer todo um agradecimento muito especial para a comissão organizadora do Fórum, do encontro anual do Fórum dos Coredes. É muito importante para nós este encontro e esta participação. As webinar têm como princípio todo um trabalho engajado por uma comissão, por um grupo que está trabalhando pensar estratégico nas regiões do estado do Rio Grande do Sul e no desenvolvimento. E o Fórum dos Coredes é, hoje, a divisão administrativa do estado, apoiado pelas universidades comunitárias, que integram toda o Comung, mais as lideranças, os municípios, os prefeitos, o canal que propicia ou que facilita esta relação. Então, esses debates, essas apresentações trazem como uma ideia central oportunidades que nós podemos crescer no conhecimento e no desenvolvimento regional. Então, quero agradecer a cada um dos painelistas pela sua participação e pela sua contribuição. E desejar a todos excelentes webinar e esperar encontrar os nossos internautas no encontro anual 2021 em Erechim. Não só os coredianos, mas os integrantes dos Comudes também, não só a direção dos Coredes, mas os integrantes dos Comudes que também nos acompanham ou em algum momento assistirão essa webinar e poderão aí contribuir com a sua presença no Encontro Erechim. Muito obrigado e um bom evento a todos nós. Obrigado ao professor Dionei pela sua colocação inicial e desde já convidamos o professor Luiz Mário Spinelli para que faça a sua colocação. Professor Luiz Mário, por favor. Só um pouquinho aqui, só um minutinho, Júlio, eu vou baixar aqui meu som para ficar melhor para ti. Bom, boa noite a todos, nossa saudação especial a todas aquelas pessoas, e aqui certamente estão muitas, que acreditam numa forma de gerir a coisa pública de uma forma mais participativa, de uma forma mais coletiva, e que realmente respondam aos interesses daqueles, né, que acreditam num Estado mais forte, mais, enfim, mais transparente em tudo o que faz. Então, eu sou o professor Luiz Mário Spinelli, eu fui o primeiro presidente do Cored Norte aqui, fui empossado em 1991, agosto de 91, pelo governador Alceu Colares. Ele esteve aqui no nosso salão de atos e tivemos uma grande solenidade com mais de 400 pessoas. Havia naquele momento uma grande esperança na chegada realmente dos Coredes na nossa vida. Dito isso, eu depois, como estou vinculado à Universidade Regional Integrada, fui o diretor-geral aqui do campus de Erechim por muitos anos, fui o reitor da URI também, e aí atingia todas as unidades. Foi o momento em que eu me retirei da presidência do Cored Norte, porque aí, quando eu assumi a reitoria da URI, eu também tinha minhas atribuições vinculadas às unidades de Santo Ângelo, de Frederico Westphalen, de Santiago, São Luís Gonzaga, enfim. Então, dessa forma, eu me retirei da presidência dos Coredes, do Cored Norte. Mas eu nunca deixei de estar atento e participando de todas as ações. Seguidamente converso aqui com o Júlio, com o professor Paulo Jolo, que agora é nosso presidente, e com os presidentes que me sucederam.
Então, feita essa breve apresentação, eu quero dizer assim a todos os senhores, nesse momento que me parece que se propõe, né, professor Pedro, uma reflexão real sobre a nossa função, sobre a nossa realidade, de onde viemos e para onde queremos realmente ir, né? Então, eu acho que os Coredes nascem realmente com uma nova forma, uma nova proposta, uma nova forma de governança participativa, né? E a gente pode dizer que, embora tenhamos todos nós as nossas frustrações, né, nesse período, e não são poucas, certamente, todos nós vivenciamos momentos até de desesperança, às vezes, de achar que não chegaríamos muito mais longe. A gente tem a compreensão e o entendimento de que os Coredes acabaram cumprindo sua função e que também, em muitos momentos, eles foram efetivos e conseguiram ser resilientes às adversidades. E não é à toa que nós estamos aí até hoje. Eu falava que eu fui empossado em 91, nós estamos em 2025. Né? Então, olha o tempo que tem esse movimento corediano, como a gente costuma chamar. Então, no primeiro momento, eu acho que foi até uma proposta bastante ousada, capitaneada pelo governador Alceu Colares, saudoso, né, o governador, que eu acho que ele realmente bancou muitas fichas assim, em cima dos Coredes. E eu tenho a impressão que aquilo também foi um momento que assustou muita gente. Assustou no sentido de perda de espaços, de inseguranças, né? A gente sempre tem a vida das finanças públicas, do orçamento público muito vinculado a questões políticas, e, obviamente, não poderia ser diferente, entram as questões... acho que teve um probleminha ali, né? Minha rede. Estamos me ouvindo normal aqui, Spinelli. Estão me ouvindo? Normal, pode seguir. Vê aí, vocês estão me ouvindo. Professor Spinelli, estamos lhe ouvindo normalmente aqui, os demais também, Botucaraí. Tá. Então tá ótimo. É que deu aqui uma pequena pausa aqui, apagou a tela, mas sem problemas. Então vamos continuar, tá? Então, dizia eu antes dessa pequena interrupção, que o que ocorreu, na verdade, é que houve essa certa apreensão de alguns segmentos, né? E talvez, eu vou ser bem assim, direto, alguns deputados mesmo acharam que isso poderia significar uma perda de espaço, ou aconteceu também de algumas associações de municípios, enfim, houve uma série de situações que geraram uma necessidade de esclarecimentos e a gente foi vencendo para e passo esses pontos, né? Mas a gente, o professor Pedro, antes a gente conversava informalmente, falava que essa questão que a gente também tem horas que não adianta só ficar saudosista, tem que ver o que está acontecendo, se a gente pode ser melhor e para onde a gente pode ir. Mas, evidentemente, que esse momento marcou muito. Entrou aí também as universidades comunitárias, como foi citado aí pelo nosso presidente, justamente porque elas são muito parecidas na sua estruturação e na sua função e na sua vida junto das comunidades, né, como seriam os próprios Coredes. Então, as universidades comunitárias assumem um papel relevante. Temos que também salientar que as universidades comunitárias também foram muito valorizadas nesse momento. E aqui fala alguém que foi reitor e foi diretor e está aí desde sempre no processo. Nós tivemos aí o reconhecimento dos nossos polos de modernização tecnológica, que todas as universidades acabaram se equipando com belos centros que acabaram levando para as comunidades muito retorno.
Hoje mesmo a URI aqui, eu tenho certeza, as nossas co-irmãs aí, eu vejo aqui, tem pessoal mais da UPF, da Unijuí, enfim, mas de todas elas, né, acabaram da Unicruz, da Unisc, da UX, enfim, todas as comunitárias acabaram todas elas implantando esses polos, tendo uma interface muito grande, principalmente com a área da ciência e tecnologia, né? E isso desenvolveu também. Os Coredes conseguiram desenvolver muito as suas regiões através das ações das próprias universidades comunitárias. Só que, evidentemente, a gente também, às vezes, não pode fechar em cima das universidades comunitárias para não criar outras formas outras situações que não são as mais recomendáveis. Então, o importante é que a gente tenha uma participação realmente coletiva que ultrapasse os muros da universidade, que a gente tenha uma abertura sobre tudo aquilo que a gente propõe e tudo aquilo que a gente fala. Então, eu tenho essa visão que, posteriormente, aparece a questão das consultas populares, que eu acho que aí foi onde começou a dar início um certo, assim, enfraquecimento do movimento, né? Não que o movimento não continuou forte, continuou se reunindo, o Fórum dos Coredes é uma realidade, fortaleceu as regiões, uniu as regiões, né? Aqueles encontros, e ainda hoje temos, pelo que me parece, uma sede junto à Assembleia Legislativa, enfim, o Cored continuou forte, mas a consulta popular começou a restringir, de uma certa forma, a participação do Cored como um agente de proposições fortes nas ações do Estado. E a gente tem que também destacar aqui, né, aos que nos acompanham nesse momento, que os Coredes conseguiram, ao longo do tempo, desenvolver importante trabalho de diagnóstico, né? Grandes diagnósticos foram traçados que elencaram demandas e ações, propuseram muitas coisas e, infelizmente, muitas pararam pelo caminho. A grande maioria parou pelo caminho. E isso, ao meu ver, foi uma coisa assim negativa nesse momento. E a gente foi ficando acostumado que parece que o Cored só se movimentava realmente naquele momento da consulta popular, ali, daquela distribuição daqueles recursos que às vezes eram até, vamos ser bem sinceros, um tanto parcos, até, né, insignificantes diante de todo esse trabalho e do potencial que os próprios Coreds poderiam oferecer para a governança, né? Quer dizer, os Coreds têm um grande potencial. Eu vejo aqui, olha, com toda a dificuldade, olha a nossa representatividade aqui nessa noite. E se a gente olhar essa questão de extensão desse trabalho, dessa atuação, enfim, é muito significativa. Dito isso, os Coredes conseguiram, então, se manter vivos. Eu acho que é um grande êxito nessas alturas dos acontecimentos. Passamos por diferentes governos de matizes ideológicas diversas, né? Que eu acho que também isso é um ponto significativo. Os governos, nas suas ações políticas, sempre trazem com eles também propostas e muitas vezes a gente tem que fazer com que elas não colidam com as nossas propostas e com a nossa linha de ação. E eu acho que hoje, se eu falar assim de coração, o que nós temos é que fortalecer os Coredes e tentar fazer um enfrentamento no sentido de uma maior participação nos destinos dos recursos do Estado, das propostas do Estado, né? Fazendo valer todos esses estudos, toda essa geração de propostas que foram feitas ao longo da nossa existência, né? Então, está encerrando meu tempo e eu gosto de ser bastante cumpridor do tempo, principalmente nesses momentos, porque
Eu acho que a gente tem que ser realmente concisos o suficiente para dar uma mensagem, mas como esse aqui também é um momento preparatório, né, Júlio? É um momento assim que a gente está preparando para um novo encontro. Eu entendi que nessa hora nós temos que realmente fazer reflexões e levantar, vamos dizer assim, proposições para o fortalecimento dos Coredes. Eu acho que nós temos que nos fortalecer. A consulta popular é importante, é um dos pontos que nós devemos nos debruçar e correr atrás, com certeza, até porque a comunidade já espera isso. Mas eu acho que nós temos muito mais espaço para fazer aí uma retomada. Eu acho que gente competente não falta. As universidades continuam aliadas, pelo que eu vejo, né? Isso é um ponto forte também, porque a gente tem vamos dizer assim, um acolhimento dentro delas que nos permite levar à frente essas propostas, e elas são comunitárias, né? Mas eu acho que é uma hora, então, de fortalecimento, é uma hora de busca de que a sociedade também compreenda melhor o que é o papel do Cored, que eu acho que também isso foi se perdendo ao longo do tempo. Acho que ficou o Cored como um sinônimo de consulta popular, e ainda a consulta popular parece que vem uma coisa que já vem direto do próprio governo, né? Que às vezes o Cored aparece ali, acho que ele mais trabalha do que praticamente é reconhecido, né? Eu acho que isso é muito ruim. Então, não sendo pessimista, porque eu sou um daqueles que acredito que esta é uma forma que foi proposta e se vingou até agora, porque ela tem o seu valor e teve o seu reconhecimento, e enfim, né, ela deve ter a gente deve buscar com todas as forças a revitalização, uma reinvenção de toda essa história, né, nesse momento, não deixando para trás, não deixando de lado tudo que foi construído no passado recente, aí, que foi muito bonito, né, mas entendendo os tempos e partindo para outras ações efetivas, e que a gente não fique quase como assim, de uma forma muito tranquila, muito resiliente, aceitando que o Cored só existe para fazer consulta popular. Então, seria essa a minha mensagem, meus amigos. Eu agradeço a compreensão, desejo aí que todos sejam muito felizes nos seus trabalhos e que a gente consiga perseverar e levar à frente esse grande projeto. Seria isso, então, professor Júlio, e aos participantes. Muito obrigado, professor Luiz Mário, pelas suas palavras, que contribuíram muito, efetivamente, aí para o nosso debate. Inclusive, o senhor citou, né, o governador Alceu Deus Colares, e esse ano a gente resolveu intitular o nosso encontro justamente de Encontro Governador Alceu de Deus Colares, em homenagem, né, ao ex-governador que nos deixou há pouco tempo. Dando sequência, então, ao nosso debate, eu convido ao professor Pedro Silveira Bandeira para que faça a sua intervenção. Professor Pedro. Boa noite. Alguns de vocês eu já tive bastante contato, o Pedro, o Alebrand, o Adamoli. Outros talvez eu tenha tido bem menos contato, e alguns houve uma renovação muito grande nos quadros coredianos, muita gente nunca ouviu falar em mim. Mas a minha convivência com os corédios, ela começou após o final do governo Colares, quando entrou o governo Brito, e eu fui convidado pelo secretário Brum Torres para assumir um departamento na Secretaria do Planejamento. Tá? E aí começou. E depois, quando terminou a minha passagem pelo governo, eu tive um longo período como membro do Conselho Consultivo do Fórum dos Corédios. Tá? Antes disso, bom, eu me aposentei como professor na economia da URGS, e antes disso eu trabalhei muito tempo na FEE. E na FEE o meu foco, junto com um grande amigo, o Alonso,
foi sempre a questão das desigualdades regionais, do desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. Tem vários trabalhos meus publicados pela FEA que até, para minha surpresa, às vezes são citados. Eu acompanho no site da academia.edu. Eu estou chegando aos 77 anos, fiquei viúva um mês atrás, e estou numa fase de avaliar as coisas importantes e úteis que eu fiz pela vida fora. E uma delas, certamente, foi a minha colaboração com os Coredes. Eu aprendi muito com os Coredes, produzi muito influenciado pela minha convivência com os Coredes, inclusive trabalhos considerados bem importantes, tá? Como um feito que eu fiz para o IPEA, que volta e meia ainda é citado. E eu acho que eu também ajudei os Coredes bastante. E eu diria que em 3 episódios eu fui bem útil aos Coredes. Um, infelizmente, ficou meio no caminho. Outros são questões pontuais. Primeiro foi o seguinte, aquele momento de transição para os Coredes, quando mudou o governo, foi um momento delicado. Os Coredes tinham conseguido se institucionalizar por uma lei, mas a gente sabe como é que é lei. Lei muito frequentemente vira letra morta. E muitas vezes o governo, isso aí é do governo anterior, não dá muita bola, tal e coisa. E eu trabalhei, o Adamoli é testemunha disso, quer dizer, os Coredes passaram a ser... O meu departamento lá passou a ser a casa dos Coredes dentro do governo, né? Nunca, em momento algum, o Brum Torres, que era o secretário, mostrou nenhum interesse em esvaziar, enfraquecer os Coredes, não, em hipótese alguma. Mas não era esse tipo de coisa, não era a praia do João Carlos, tá? O João Carlos era uma pessoa mais afeita a programas como o Proguaíba, outros desse tipo, tá? E não me atrapalhou, tá? E eu acho que ali, botando lá para dentro do departamento pessoas como o Adamoli, o Friso, o Dinizar, tá? Botando assim como se sentindo em casa. O Zeferino Perim, que eu não ouço mais falar nele, que é aí de Erechim, era aí de Erechim, não sei se ainda está... Ele está no Paraná, não sei como é que anda o Perim. O Perim é uma bela figura, né? Eu acho que naquele momento eu pude dar uma contribuição. Outro momento que eu dei uma contribuição, que eu nunca contei isso para ninguém, foi quando terminou o governo Brito e havia aquela briga, aquela encrenca entre o OP e a consulta popular e os Coredes, que foi um momento difícil para os Coredes e que foi superado pela firmeza da liderança do Dinizar. Mas eu dei uma mãozinha, é o seguinte, uma vez eu falei, quando aquilo estava se desenhando, eu falei com um assessor, um amigo próximo do João Carlos, não vou citar o nome aqui, mas o Adamoli vai saber quem é, também professor de filosofia da URGS, que era um assessor influente do PMDB que estava na presidente da Assembleia, e mostrei a ele a minha preocupação de que naquela briga os Coredes ficaram sem agenda, sem função. E o Dinizar acabou conseguindo que os Coredes fossem incluídos no modelo de participação do governo, foi do Olívio, né? Mas aquela minha conversa influenciou de alguma maneira na criação do Fórum Democrático, que eu acho que indiretamente... A Damoli está me vendo aí? Tá? Tu já sabe quem é a pessoa, né? Tá. E a terceira foi o seguinte, por uma série de circunstâncias, pessoas do centro do país que conheciam os meus trabalhos já do tempo da FEE, tinha muita consideração comigo. Quando foi recriado o Ministério da Integração Nacional, que antes o equivalente dele tinha sido extinto pelo Collor, tá? Algumas pessoas foram convidadas para emitir opinião sobre o que o Ministério podia fazer.
o Paulo Haddad, o Clério Campolina Diniz, vão me faltar alguns nomes aí, tá? A Berta Becker, tá? E o pessoal lá, houve uma reunião em Brasília e o pessoal gostou muito da minha intervenção, quer dizer, entende? E aí me convidaram para seguir colaborando com eles, tá? E aí, nesse contexto aí, eu convenci não era o nome dela, não vai me sair agora, tá? Que era diretora de um departamento lá dentro do Ministério da Integração e depois se tornou ministra por uns meses, a Mary Daisy Kinzo, tá? A criar o programa das mesorregiões, que no Rio Grande do Sul o programa das meso foi capitaneado pelos Coredes, tá? Só que, infelizmente, os programas das mesorregiões não andou. As coisas na área federal são muito complicadas. O Ministério da Integração Regional não é um ministério quente, ele fica muito destinado a acomodar aliados e fica meio esfriado. E só tem algumas coisas quentes que são coisas que funcionam para o Nordeste. Essas aí realmente funcionam, mas as mesorregiões não foram em frente. Mas, de qualquer maneira, muitas pessoas ligadas aos Coredes participaram de eventos nacionais, estiveram presentes, alguns de vocês aí, inclusive, né? E isso foi uma coisa que eu pude fazer pelos Coredes. Depois eu tive intervenções menores. Passando uma outra coisa, uma preocupação minha sempre foi com a questão da dinâmica regional no Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a trabalhar na FEE, essa dinâmica regional era muito concentrada no eixo Porto Alegre, Caxias e adjacências, tá? De lá para cá a coisa mudou. Tá? Mudou porque esse dinamismo se espalhou mais pela metade norte do Rio Grande do Sul. E a própria metade sul se diversificou bastante. Tem novas linhas de produção entrando, tal e coisa, tá? Então, eu acho que uma temática qual é a grande questão regional atual e para o futuro no Rio Grande do Sul? Tá? Eu acho que é a questão da... qual é a palavra? Bom, da resiliência. Tá? Eu acho que a gente começou a falar em resiliência com enchente, mas a resiliência envolve muito mais coisa, principalmente a resiliência econômica. Tá? A gente tem outra questão climática que é recorrente, que é a questão das secas periódicas, que tem um impacto econômico muito grande, que atingem algumas lavouras mais e outras menos, mas mesmo quando atinge algumas lavouras de grande porte, esse efeito negativo se espraia pelo resto da economia, de uma ou de outra forma, né? Então, esta questão, outra questão que tem a ver com resiliência econômica, são economias locais muito especializadas, como é o caso que está acontecendo agora com Candiota, tá? Que é um município que depende pesadamente de uma atividade que é uma usina termoelétrica, que está por ser encerrada ou não, tá? Então, eu acho que o tema da resiliência é a grande questão do desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul para o futuro próximo. Em alguns casos, resiliência significa diversificação. Em outros casos, eu acho que resiliência envolve viabilizar a irrigação, tá? E por aí vai. Eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar nesse momento. Como eu tenho falado para alguns amigos, quando me aposentei na URGS, eu até me afastei já dos Coredes naquela época, isso faz uns 10 anos atrás. Tá? Pendurei as chuteiras, não acompanho mais a literatura, mas não deixo de ser um observador atento ao que está acontecendo. Não sei, se vocês quiserem, depois eu retorno a algum tema desses aí. O Adamoli está tremendo, não está se acertando com aquele som do celular aí. Baixa um pouco.
Muito bem. Agradecemos ao professor Pedro Silveira Bandeira pela sua contribuição muito expressiva aí ao nosso debate, com certeza contribuindo muito aí para que a gente consiga evoluir nesse processo de discussão. Jogo na sequência, então, eu passo a palavra para o professor José Antônio Voltan Adamoli, para que faça o seu pronunciamento. Professor José, tenha bondade. Boa noite. Vendo aí? O professor Adamoli está com um pouco de dificuldade. Eu ainda continuo sendo analógico, não tenho essa habilidade dos companheiros. Mas estamos me ouvindo agora. Não sei se está chegando bem a minha voz. Está chegando, Adamoli, pode seguir. Eu ouço vocês muito baixinho. Tá? Preciso estar com o ouvido atento para conseguir ouvi-los. Mas, na verdade, o que eu gostaria? Primeiro, de cumprimentar, né, a organização dos Coredes por essa iniciativa. Acho muito importante fazer uma avaliação dessa caminhada. Né? Lamento que o professor João Gilberto não está conosco, porque, na minha reflexão, nós deveríamos começar pensando, né, e compreendendo como o governo Colares concebeu essa estrutura. Acho que é muito importante dar esse crédito ao governo Colares, né, especialmente ao governador, que era o comandante-geral, mas também ao doutor João Gilberto, que teve uma grande participação, e a Maria Alice. Ou seja, essas três pessoas eu não poderia começar a fazer uma análise sem dar o crédito a eles. A segunda questão que me parece muito importante, né, é a sensibilidade que tiveram eles no sentido de fugir da política tradicional. Ou seja, o nascimento dos Coredes, naquele momento lá de 91, e a sua ampla maioria foi instalado ainda em 91, né, dos 22 que tiveram uma vida mais longa, né, praticamente 17, 18 foram instalados em 91, nós tivemos a presença muito forte das universidades. Né? E isso foi muito importante, porque as universidades elas conseguiram dar uma característica mais comunitária, mais plural, mais aberta, fazendo com que os prefeitos de oposição ao governo ou de situação viessem para esse ambiente e participassem. Então, acho que esse é um dado assim, importante que a gente não pode deixar de destacar. A outra questão que me parece assim, muito importante também foi a percepção de que as regiões elas precisam se articular tanto no sentido vertical em relação ao Estado, quanto no sentido também mais horizontal envolvendo os municípios. E aí a nossa caminhada no sentido de organizar ainda na primeira gestão do governador, na gestão do governador Colares, o Fórum dos Coredes. E tivemos ali o professor Rui Pauletti como nosso primeiro presidente, o professor Walter Franz como segundo presidente. Eu tive a oportunidade de suceder o nosso reitor Franz da Unijuí. A presença do Dinizar foi extremamente importante, e aí eu gostaria de refletir um pouco com os senhores, porque naquele momento nós tivemos algumas reações fortes. Eu já na época, por questões funcionais, eu precisei me afastar do Cored Sul e por consequência do Fórum dos Coredes, e nós elegemos o Dinizar como presidente do Fórum. O Dinizar fazia parte de uma corrente mais à esquerda dos Coredes, e houve até alguns movimentos dizendo assim, mas como a ampla maioria dos Coredes não tem vinculação com o PT e o Dinizar está assumindo a presidência? E eu tenho clareza de que o Dinizar não assumiu a presidência por ser de um partido ou de outro, mas ele assumiu a presidência pela sua competência, pelo seu comprometimento, pela sua qualificação com o processo de desenvolvimento regional. E não tive dúvida de que foi, junto com outros companheiros que ajudaram a definir a sucessão com o Dinizar, uma escolha muito importante.
porque tempos depois, né, nós tivemos ali aquele embate muito forte no final do governo Brito, início do governo Olívio, em relação ao orçamento participativo, e se fosse poderia ser o Adamoli, poderia ser outro presidente do fórum, a Rose, o João Olavo, enfim, o Hugo, não teria tido, digamos assim, o peso que o Idinizar teve naquele momento, porque ele, na condição de um militante da base do governo, ele vestiu muito mais os princípios e os valores dos Coredes do que qualquer coisa em termos de militância. Isso foi muito importante, foi vital para os conselhos regionais. Me parece que o desafio nosso institucional ele está entre ficarmos presos à consulta popular ou trabalharmos o desenvolvimento regional. E aí eu tenho dificuldade de como encaminhar essa tese, porque já dizia um pensador nosso lá da região sul do estado que balançando o bornal junta a manada. Ou seja, a presença de algum recurso através da consulta popular mobiliza as comunidades. Mas, se nós olharmos os recursos colocados no governo Colares, depois a consulta popular do governo Brito lá em 98, que foi altamente decisiva para a permanência dos Coredes, nós criamos musculatura. O professor Pedro, como diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano, ele foi um peregrino na manutenção da vida dos Coredes durante aquele período. Porque esta ideia, em 95, 96 e 97, ela não era um compromisso central do governo. Nós precisamos, aqueles que são da velha guarda, que conviveram nesse período, compreender, né, de que as características daquele governo não tinha um comprometimento com o processo de participação popular de uma forma mais horizontal, mas compreendendo, talvez, o esforço do professor Pedro, né, a militância dos Coredes, a perenidade das nossas reuniões, os debates com os candidatos a governador, né, em 98, nas diferentes regiões, tudo isso fez com que a consulta popular fosse reconhecida. Um grande número de participantes nas urnas, né, foi uma votação excepcional. Isso nos deu musculatura para o embate já, então, no novo governo do Olívio. Encerra-se o governo Brito, começa o governo Olívio, né, e os conselhos regionais não eram vistos pela militância do PT como aqueles valores que sempre nos orientaram. Entendiam que eram mais conservadores, né, que tinham mais vinculações com o governo Brito do que com o futuro governo Olívio, né? E aí, então, volta a figura do Idinizar. Vocês devem estar lembrados, especialmente aqueles mais antigos, de que nós tivemos um bom início em relação ao PPA no governo Olívio, mas quando entrou no processo de participação popular, a militância do orçamento participativo, os coordenadores regionais, queriam ser donos dos territórios, queriam ter o comando desse processo. Tá? E naquele momento nós interagimos com o Bira, com a Íria, com o secretário do Planejamento da época, e sentíamos que não estávamos tendo a força necessária. Paralelo a isso, se construía dentro da Assembleia um movimento que queria revanche em relação à eleição de 98 e queria que os Coredes fossem um instrumento de ataque ao governo e ao orçamento participativo. E damos origem ao Fórum Democrático, mas estamos ali com um marisco entre a onda e o rochedo. Numa situação de muita dificuldade, né, em março de 99, o Fórum dos Coredes rompe com o governo do Estado. E rompendo com o governo do Estado, sem dúvida nenhuma, deu um impacto muito grande, porque naquele momento o governador Colares já havia entrado na Justiça contra o uso de recursos públicos para que os coordenadores do orçamento participativo nas regiões não dispusessem dos meios necessários para fazer a mobilização. Eles não tinham direito à diária, eles não tinham transporte. E essas circunstâncias, com a liderança forte do Nizar, alguém que foi candidato a prefeito lá pela década de 80, pelo PT, que vê o PT chegar ao governo do Estado, ter um posicionamento forte como ele teve, de enfrentar o governo e romper com o governo na presidência,
nós jamais podemos esquecer. Ou seja, entre tantos que passaram na presidência do Fórum, o Dinizar, infelizmente, nos deixou tão cedo. Já vão mais de 20 anos aí que ele nos deixou, mas ele teve um papel fundamental. Então, durante o governo Brito, o que nós poderíamos dizer? Digamos assim, um trabalho bom em relação ao PPA, especialmente pela presença do professor Pedro, que foi alguém que abriu a porta de secretaria em secretaria, que levou os nossos pleitos e se empenhou para que entrasse no PPA, e culminou com a consulta popular. A consulta popular, através de uma lei, deixa essa marca importante. Entramos no governo Olívio, esse rompimento demonstrou a fraqueza do planejamento no processo, entre o vice-governador Rossetto, numa relação forte com o Dinizar e com a comissão que coordenava o processo, o professor Friso e tantos outros que estavam na linha de frente, e conseguimos que o nosso vice-governador trouxesse para ele e abrisse o diálogo e nos levou para dentro do processo de participação. Então, passamos a ser co-coordenadores das audiências públicas nas regiões, passamos a coordenar as assembleias municipais junto com o coordenador do orçamento participativo, e também assumimos, digamos assim, a nível estadual, 44 vagas dentro do Conselho Estadual da Participação Popular. E essas vagas também nos deram um assento na coordenação, entre os 4 coordenadores estaduais, um era do Fórum dos Coredes. Então, eu acho que é uma caminhada linda, tem a sua história, mas tem um dado que nos deixa bastante apreensivos, que é, a meu juízo, nós viemos perdendo território. Ou seja, não é saudosismo, eu vivi os Coredes de 91 a 2015, entendo que tivemos momentos de grandes dificuldades, hoje também enxergo que há algumas dificuldades, mas vamos pegar apenas um número para refletir esse processo. Sei que isso é pauta, consulta popular do painel de amanhã, mas pegando lá no governo Rigoto. O governo Rigoto, as demandas da consulta popular, através da votação, superaram a 300 milhões de reais. Naquela oportunidade, o orçamento era de 15 bilhões e alguma coisa. Hoje nós temos um orçamento superior a 80 bilhões e o governo está alocando para a participação popular um valor 1/30 do que seria proporcionalmente o valor atual. Ou seja, se nós pegarmos 2% do orçamento lá em 2003 para 2004 e 2% do orçamento hoje seria 1 bilhão e 600 milhões para a consulta popular. Então, me parece que o momento em que a direção do Fórum dos Coredes, a quem eu cumprimento pela iniciativa, resolve fazer uma reflexão a respeito dessa caminhada, é muito importante termos esse olhar de trajetória. De 2015 para cá, não quero fazer nenhum comentário, porque não sou participante e não tenho legitimidade para julgar a condução do processo. Agora, no período de 91 até 2015, eu considero que nós tivemos muitos avanços, tivemos um bom reconhecimento dentro das comunidades regionais e precisamos, especialmente na consulta popular, a criação dos COMUDs, pelo governo Rigoto, foi algo muito importante. Infelizmente, muitos municípios criaram COMUDs de fachada, acho que merece uma reflexão sobre os conselhos municipais de desenvolvimento, dar esse fórum plural em cada um dos municípios e também fazer essa linkagem dos COMUDs com os conselhos regionais e o Fórum dos Coredes. Mas são considerações iniciais e fico aqui à disposição para aprofundar esse debate. Muito bem, muito obrigado ao professor José Antônio Adamoli pela sua contribuição, muito boa aí para o nosso debate, trouxe muitos elementos, muitos dados aí que ajudam na construção do nosso futuro aí enquanto movimento corediano. Já de imediato eu passo a palavra para o professor Sérgio Uris Alembrantes para fazer a sua colocação. Professor Sérgio, por favor. Muito bem, boa noite a todos que estão participando aí dessa
webinar muito importante, né? Eu quero iniciar dando os parabéns à comissão organizadora do evento de avaliação e planejamento dos Coredes, por terem feito este evento uma homenagem ao nome do governador Alceu Colares. Eu acho que isso foi muito interessante, muito importante, né? Bom, pediram lá no início para a gente se apresentar antes também da fala um pouco. Então, para quem que está assistindo e não conhece a minha trajetória, né, eu sou professor da Unijuí já há 53 anos, né, e a minha trajetória de acompanhamento dos Coredes, ela se dá em boa parte desde o início, né? Eu era vice-reitor de administração da Unijuí naquele período, né, da campanha para governador de estado, né, quando, né, em uma das visitas, por exemplo, a Ijuí, né, o governador Colares, né, e o vice-governador, né, eles avaliavam com muito interesse a forma como a Unijuí estava construindo os seus campos. Ela estava naquele processo de regionalização, né? E um dos elementos que foi fundamental para esse processo de regionalização tem a ver com, né, algumas ações que já vinham no governo Simon, né? Que era, né, todo esse programa de ciência e tecnologia, né? E muito importante a criação, naquele momento, da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia no Estado, né? Que interiorizou, digamos assim, recursos voltados à inovação, a possibilidade das universidades comunitárias entrarem de forma mais efetiva nos cursos técnicos, nessas áreas mais tecnológicas. Então, isso eu entendo assim como um marco muito importante. Bom, depois que eu saí da reitoria, ali no final dos anos 90, eu fui fazer um mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas, e eu escrevi a minha dissertação sobre a experiência dos conselhos gestores de políticas públicas, né? O meu foco ali foram os conselhos municipais, que naquela década de 90 tinham um papel muito importante na dinâmica da relação da sociedade civil com a administração pública, né? Com os governos municipais, aqui no caso, principalmente, né? Depois, eu fui fazer o doutorado em desenvolvimento regional na Unisc, ali entre 2005 e 2010, e como eu queria estudar, né, a trajetória dos Coredes, que eu já vinha acompanhando desde o início, eu acabei começando a participar das assembleias do Fórum dos Coredes. Então, eu passei 2 anos, né, participando das assembleias, e a partir daí eu acabei também virando um operador, né, dos Coredes, né? Então, acabei participando mais efetivamente como integrante da diretoria, no caso do antigo Cored Noroeste Colonial, que depois se dividiu entre Noroeste Colonial e Celeiro, e fui presidente também por 2 gestões do Cored Noroeste Colonial. Então, eu participei mais efetivamente do Fórum dos Coredes, e ali no governo, durante o governo Tarso Genro, eu representava, junto com outros, o Fórum dos Coredes na Comissão Estadual da Consulta Popular, durante aí um período aí de 4, 5 anos, ainda no início também do governo Sartori. Então, por um lado, eu sou um estudioso dos Coredes, e por outro, eu sou também um militante, sou também um operador. Mas, da mesma forma como a Damole, nos últimos anos, né, por mais que eu tenha orientado e
teses e dissertações que têm como foco, né, o estudo dos corédes, né, eu também fiquei um pouco mais distante do ponto de vista da militância. Eu saí da direção e me afastei mais dos corédes, até porque eu assumi aí durante um período, né, a coordenação do nosso programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Né? Bom, né, a minha tese, então, foi sobre os conselhos regionais de desenvolvimento. O Adamoli foi um dos meus entrevistados, o Pedro Bandeira também foi um dos meus entrevistados. Pedro Bandeira também, né, foi importante porque participou da minha banca, tanto de qualificação quanto da banca de defesa da tese depois também. Né? Bom, o que eu estudei foi o período de 1990 a 2009 na tese. Tá? E eu orientei uma doutoranda recentemente, que já concluiu a sua tese, e estudou os corédes no período mais recente, né? Principalmente aí a partir de 2014, né? Até 2020, 2021. Tá? Bom, né, quando eu escrevi minha tese, né, eu acho que os corédes, né, tinham uma importância muito grande na organização e da sociedade civil, né, e nas regiões. Né? Isso desde o início, porque é preciso lembrar que, por exemplo, do ponto de vista da ideia do Colares, deveriam ter sido instituídos 12 corédes no Estado. Né? Mas o que conduziu, digamos assim, a organização dos corédes foi a dinâmica que se estabeleceu em cada região. Né? E nós sabemos que lá, né, a maioria das regiões, talvez não todas, mas a grande maioria das regiões, teve um envolvimento muito grande de segmentos muito significativos da sociedade civil organizada, né, nessa dinâmica de construção dos conselhos regionais. Então, isso foi importantíssimo. E como a Adamoli também já referiu, né, eu acho que o fato de já em março de 92 ter sido criado o Fórum dos Corédes, né, isto foi um marco fundamental, né, para os avanços dos corédes e para a qualificação desse processo, porque o Fórum, né, ele sempre teve esse papel importante de interação com o governo do Estado, principalmente, não só, mas com o governo do Estado, com as diferentes secretarias. Né? E se não fosse essa forma de organização do Fórum dos Corédes, com suas reuniões mensais e às vezes mais que mensais, né, sistematicamente, isso criou, digamos assim, uma cultura em torno desse movimento dos conselhos regionais. Né? Da mesma forma, já lá nos anos 90, alguns conselhos regionais, o Noroeste Colonial, por exemplo, fez isso, mas outros também, né, tentaram já um movimento de criação dos conselhos municipais de desenvolvimento. Né? Isso se consolidou com, né, a implementação da consulta popular no seu formato híbrido, depois no governo Rigoto, né, em função de que se passou a colocar certos condicionantes, né, para que os municípios participassem da consulta popular, então eles teriam que instituir os seus conselhos municipais de desenvolvimento. Então, este é um outro elemento importante. Né? É claro que, tanto a gente sabe que alguns corédes, e especialmente um número significativo de conselhos municipais, dos comudes, né? O professor Luiz já fazia menção a isso na fala dele também, né? Acabam se restringindo excessivamente, né, à questão da consulta popular. Né? Por mais importante que seja a consulta, né, ela é um dos elementos, um dos aspectos
que, digamos assim, tem a ver com o trabalho, com a função dos Coredes. No entanto, né, não é a única coisa e certamente não é a mais importante, né? Especialmente nos últimos anos, né? O Adamoli fazia referência agora, né, que lá no governo Rigoto, em 2006-2007, né, se chegou a 300, acho que em torno de 320 milhões, né, dos valores da consulta popular. Mas depois, no governo Ieda, né, houve toda uma discussão que por um momento quase extinguiu a consulta popular, né, e se passou a trabalhar, à época, com 40 milhões de reais. Né? Depois, no final do governo Ieda, no último ano foi 115 milhões, isso se manteve ao longo dos 4 anos do governo Tarso. E aí, de novo, depois no governo, primeiro governo do governador Leite, né, se trabalhou com 15 milhões de reais. E vejam, né, quer dizer assim, isso 10, 11, 12 anos depois. Né? Bom, e aí tem um elemento, eu sei que a consulta popular é o mais objeto de debate amanhã, mas eu acho que isso é algo importante. Né? Naquele ano em que os Coredes lutavam por chegar a 55, 60 milhões de reais na consulta, né, acabaram cedendo, né, ao discurso do governo de que só era possível 15 milhões. Né? E logo depois disso, o que faz o governo do Estado? Ele se reúne com as lideranças da Assembleia e institui a proposta de emendas parlamentares, onde cada deputado passaria a ter 1 milhão de emendas, portanto, 55 milhões de reais em emendas. Né? Eu estava hoje olhando, vinculado ao orçamento 2025, né? Hoje são 2 milhões para cada deputado, portanto, são 110 milhões em emendas parlamentares dos deputados. Tá? E o valor da consulta popular, acho que em 24 foi 60 milhões, ou 25, agora eu não me lembro se é 24 ou 25, ou seja, hoje, quer dizer assim, a consulta popular tem metade do recurso que tem as emendas parlamentares dos deputados estaduais. Né? E eu fiz um rápido cálculo, né, para ver como se dá a distribuição destas emendas. Né? Então, a gente verifica que há uma concentração, né, de novo, né, na região dinâmica do Estado. Né? Se a gente pegar o metropolitano, o dos Sinos, a Serra, o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari... Né? 3 minutos, professor Sérgio. Ali tem 80 e pouco por cento do valor das emendas. Né? Se a gente dividir entre leste e oeste, cortar o Estado no meio, são 75% para o leste e 25% para o oeste. Tá? Bom, então, isso para mim é um problema. E aí eu queria, né, fazer referência à fala do professor Pedro Bandeira, que falou em resiliência. Né? Então, sim, eu acho que este é um elemento importante, mas eu queria juntar uma outra palavra. Eu queria falar de resistência. Tá? Eu acho que o movimento dos Coredes, né, se constitui hoje, né, junto com outros espaços públicos da sociedade, como um espaço de resistência a uma mudança bastante tectônica que acontece no mundo todo, e no Brasil em especial, né, onde a participação social, o controle social, não é mais bem visto. Né? Ou seja, né, nós tivemos aí, né, nos últimos anos, né, a eliminação de 700 colegiados e conselhos instituídos no âmbito federal no Brasil. Né? Isso diz muita coisa. Né? Existe hoje uma cultura de não participação, ou de que a participação é um elemento negativo, né, para a organização da sociedade. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, eu queria insistir nisso, quer dizer, assim, é importante a resiliência,
né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e isso tem a ver com a resistência, né, daqueles cidadãos que se organizam nos espaços públicos, como os Coredes, né, e que continuam, digamos assim, com esse processo na tentativa de buscar alternativas para o futuro. Agradeço. Obrigado, Júlio. Obrigado, professor Sérgio, das suas colocações muito importantes e contributivas para o nosso debate, assim como os demais palestrantes, né, que fizeram colocações fundamentais aí, para posicionar o nosso público para o debate do encontro do dia 20 e 21. De imediato eu passo a palavra, então, para o professor Pedro, e vai fazer o fechamento, né, vai tentar aglutinar suas colocações aí no sentido de ocupação para o nosso debate do dia 20 e 21. Professor Pedro, tenha bondade. Boa noite a todos. Muita honra, muita alegria estar neste espaço e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade, a honra de escutar aqui, assistir este brilhante depoimento e contribuições, professor Spinelli, professor Bandeira, Adamoli e professor Sérgio Alebrand. Primeiro, e a todos que acompanham esta webinar, seja online quanto offline, neste contexto de preparação e já no ambiente do encontro anual de avaliação e planejamento dos Coredes. E estas webinars têm como propósito trazer uma reflexão mais profunda, mais robusta, mais engajada do que apenas a combinação de um conjunto de opiniões soltas, opiniões de WhatsApp, opiniões de redes sociais e, portanto, trazer elementos que possam contribuir para o aprimoramento e a constituição de uma nova página nesta trajetória dos Coredes. Por isso, parabéns em nome dos colegas que estão na organização do encontro anual, às 4 brilhantes contribuições nesta noite. Esse é o primeiro destaque. Segundo destaque, a partir do presidente Idionei, todos os líderes coordenadores dos 28 Coredes do Rio Grande do Sul. É importante destacar, a coordenação dos Coredes não é nenhum penduricalho remunerado de qualquer natureza. Ele é, historicamente, uma ocupação de monos público. E, portanto, esta é uma doação muito difícil de ser compreendido, principalmente pelo fisiologismo que se instala em torno da implementação de diferentes políticas públicas de promoção do desenvolvimento. Por isso, neste lugar, seja como ex-presidente de um Cored de fronteira noroeste, ex-membro da diretoria do Fórum Estadual dos Coredes, junto com os colegas que foram aqui, já o foram e deram os seus testemunhos, ser atualmente membro, professor Pedro Bandeira, do Conselho Consultivo do Fórum dos Coredes, nos parece que o papel do Fórum e principalmente do Conselho Consultivo não é necessariamente estar na primeira fila das ações cotidianas do Fórum, mas ser um espaço de reflexão propositiva, podendo contribuir com o aprimoramento do processo. Neste lugar também, como cidadão gaúcho, participante dos Coredes desde o seu princípio, por isso reforço aqui a homenagem que o Encontro Estadual faz ao saudoso governador Alceu de Deus Colares e a todo esse coletivo já nominado aqui, professor João Gilberto, Maria Alice, e todo o coletivo, permita fazer esse registro aqui a partir do governador também, sim, a saudosa memória, Adamoli, a Denizar Firminiano Becker, que foi um dos grandes baluartes que teve a capacidade não apenas de liderar, mas de fazer a própria autocrítica do processo corediano num período em que ele teve a capacidade de esteve conosco, seja
como liderança, seja como militante, seja como pesquisador. Fazer uma conexão destas 4 falas para com o encontro e também a webinar de amanhã é destacar 3, 4 pontos. Professor Júlio, nosso coordenador da webinar e coordenador geral do encontro anual. Primeiro, é destacar, sim, que os Conselhos Regionais de Desenvolvimento no Rio Grande do Sul se constituem como uma das mais robustas, históricas e vigorosas experiências de organização e de governança regional para o enfrentamento das desigualdades regionais. É importante enfatizar esse termo que, além da resiliência, da resistência, professor Pedro Bandeira, resistência, professor Sérgio, a temática que germinou a articulação dos COREDs, que foi o enfrentamento das desigualdades regionais. E hoje há quase absoluta inexistência de políticas indutoras que visam o enfrentamento destas desigualdades. Aliás, ao longo do tempo, os COREDs se constituíram como um espaço, sim, de resistência à concentração, seja populacional, o professor Pedro tem estudos sobre os fluxos migratórios e migratórios endógenos e exógenos do Rio Grande do Sul, quanto também de proposição e articulação, professor Spinelli, muito fortemente articulado com as universidades comunitárias de planos estratégicos de desenvolvimento regional. Não existe nenhuma iniciativa no Brasil e na América Latina de iniciativas de um território multirregional, como as 28 regiões, a partir de articulação das próprias regiões na elaboração dos seus planos estratégicos de desenvolvimento regional. E não são planos de governo, não são planos de um mandato político eleitoral. São grandes pactos de articulação regional em torno de um conjunto de prioridades que visam promover o desenvolvimento econômico, social, ambiental, institucional nas regiões, professor Spinelli. E por isto os COREDs, ao longo desta trajetória, tiveram e têm nesta interface com as universidades comunitárias e, mais recentemente, com universidades também público-estatais, as comunitárias são público-comunitárias, com regulamentação e reconhecimento público, também a colaboração de universidades público-estatais de forma mais efetiva, a partir, inclusive, do nascedouro de novas instituições, que também tem nos COREDs e nas mesorregiões, como a Universidade Federal Fronteira Sul, um dos seus grandes elementos de articulação e organização regional. Não esqueçamos disso. Então, dentro deste contexto, a riqueza histórica desta trajetória é deveras relevante. A capacidade de organização, articulação, liderança, proatividade na dinâmica regional, respeitando as peculiaridades do capital social e institucional de cada um dos territórios, os COREDs também, professor Júlio, têm uma diversidade endógena, professora Adamoli, que esteve presente ao longo de toda a história. Diferentes dinâmicas, regiões mais organizadas, dinâmicas de regiões mais débeis, ou seja, limitantes na sua capacidade. Mas os COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, não são conselhos atrelados a um governo ou a outro, são estruturas de organização regional da sociedade, são ainda as melhores alternativas estratégicas para o enfrentamento de uma agenda articulada de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul a partir das 28 regiões. Temos, sim, o Plano Desenvolve Rio Grande do Sul, liderado pelo Executivo.
temos um plano em construção, um pacto pelo Rio Grande do Sul, em liderança pelo Fórum Democrático da Assembleia Legislativa. Um conjunto de iniciativas importantes e que requerem dos conselhos regionais e das suas lideranças e dos seus coletivos que os compõem, capacidades e competências de organização que me permitem, no lugar de pesquisador, professor Sérgio, que eu somos como colegas, na Unijuí, integrantes do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, uma capacidade para entregar mais do que nós temos conseguido entregar nos últimos anos em termos de conselhos regionais de desenvolvimento. Os conselhos, abrindo uma mão, têm uma das suas funções contribuir com a democracia e a participação direta na definição de prioridades do orçamento do Estado, a consulta popular, o processo de participação popular, orçamento participativo e outros mecanismos de definição de prioridades estatais. Abro um parênteses aqui para uma opinião de um humilde cidadão pesquisador gaúcho. O mecanismo mais perverso que existe quanto à democracia e à participação cidadã e o comprometimento cidadão no gerenciamento e no controle social sobre o recurso público é o instrumento das emendas parlamentares estaduais e federais. Não somos nós que reconhecemos, é a sociedade brasileira que clama por transparência e por mecanismos de participação efetiva dos cidadãos na definição das prioridades da alocação em cada uma das regiões. Portanto, esse é um pouco o ambiente, o caldo, o contexto que nos prepara para o encontro anual de avaliação e planejamento dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. E como a galera nova, mais jovem, diz nos dias atuais, na véspera de um encontro festivo, estas webinárias, professor Júlio, têm um pouco o papel de serem o espaço do esquenta, certo? De ir aclimatando, preparando o ambiente para o processo maior do encontro dias 20 e 21. Por isso, o webinar de hoje e também de amanhã, destacando principalmente que os processos de participação, de democracia, de participação direta, de exercício da cidadania, são mecanismos que precisam ser repautados dentro, inclusive, das novas compreensões, das novas tecnologias, das novas formas de participação e, principalmente, professor Sérgio, neste contexto em que são tão combalidas as diferentes formas democráticas de gestão e de promoção do desenvolvimento. E os COREDs, laureados pelas Nações Unidas, premiado pelas Nações Unidas, como um mecanismo, como estratégia, como estrutura que faz bem à democracia e ao desenvolvimento regional, precisa ser, no Rio Grande do Sul, repaginado e reposicionado estrategicamente para as próximas etapas. Não podemos seguir fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo hoje, porque a melhor forma de combater os mecanismos democráticos de participação é promover o seu próprio esvaziamento. E não podemos deixar de reconhecer que os conselhos também vivem desta síndrome de fragilização interna, Adamone, dentro desta dimensão. Então, ao fazer um pouco o fechamento das 4 importantes e brilhantes contribuições, é dizer, os COREDs têm muita história, têm muita competência acumulada, têm muitos elementos produzidos nesta trajetória. 3 minutos, professor Pedro. E que precisam ser melhor entendidos, melhor absorvidos para um novo posicionamento, uma nova capacidade de liderança, de articulação, de governança regional para uma pauta estratégica de desenvolvimento do nosso Estado que tenha a capacidade de reconhecer as diversidades e as desigualdades regionais. E os COREDs
me parece, salvo entendimento equivocado que acredito não ter aqui, ainda são uma das melhores alternativas de capilaridade em cada uma das 28 regiões. Também com a capacidade de dialogar com novas estratégias frente às mudanças climáticas, aquecimento global, as interfaces com as águas, as bacias hidrográficas e outros, que são temas que devem ser aprofundados. Parabéns a todos que aceitaram o convite de estar conosco aqui hoje à noite. Eu devolvo a palavra ao nosso coordenador, professor Júlio. O professor Bandeira pediu a palavra. Com certeza, com réplica e tréplica aqui, nós teríamos elementos de caldo. E o objetivo aqui não foi, com as considerações de encerramento, trazer uma leitura de consensamento, e sim de elementos que necessitam ser aprofundados, seja no painel de amanhã, da webinar sobre os processos de participação popular e cidadã, a consulta popular, quanto no encontro anual em Erechim. Por isso, professor Júlio, professor Spinelli, professor Giolo, muito obrigado pelos preparativos que Erechim está trabalhando para acolher o Rio Grande do Sul e os 28 COREDs nesta discussão estratégica para os próximos passos vindouros, não dos COREDs, mas do próprio desenvolvimento das regiões e, por que não dizer, do nosso Estado e do quinhão que nos representa também dentro do nosso Brasil. Parabéns, muito obrigado. Professor Júlio, devolvo a palavra. Muito obrigado, professor Pedro, pela brilhante leitura e das falas também brilhantes dos nossos palestrantes. Professora Pedro Bandeira falou um pouco menos antes, então vou lhe passar a palavra, professor, para mais uma contribuição, por favor. Eu estava aqui ouvindo, e não é uma réplica, não é nada disso, é uma reflexão. A grande questão dos COREDs é como ampliar o escopo das suas intervenções, da sua influência. Tá? E eu acho que o Adamoli trouxe uma imagem muito rica, que é a imagem do Bornal. Tá? Eu acho que quanto mais recursos houverem alocados via consulta popular, mais os COREDs serão vistos como relevantes pelas regiões. Tá? Então, a grande luta, eu acho que dos COREDs deve ser por aumentar a quantidade, os valores das consultas populares e a sua execução efetiva. E quanto mais isso acontecer, mais ouvidos serão os COREDs pelas regiões. Tá? Eu acho que esse é o caminho. Porque não adianta só reivindicar espaços, aí ninguém está prestando atenção no que tu estás reivindicando. Quer dizer, tu tens que legitimar no sentido prático do legitimar, tá? E eu acho que esse caminho é o seguinte: quanto mais dinheiro tiver na consulta e quanto mais dinheiro os COREDs estiverem de alguma forma influenciando a alocação, mais audiência eles terão para influenciar em outras temáticas. Só essa é a minha reflexão. Perfeito, professor Pedro. Já encaminha o nosso webinar de amanhã, né, que é justamente a discussão sobre a consulta popular em preparação ao nosso encontro. Já de antemão convido os senhores também para se fazerem presentes, né, na medida do possível, no dia 20 e 21, nos nossos debates, contribuiriam muito se assim o fizesse. Então, em nome do Fórum Estadual dos COREDs, em nome do CREDENOR, em nome da comissão organizadora do 26º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDs, quero agradecer mais uma vez a contribuição expressiva e brilhante do professor Sérgio, né, do professor Adamoli, do professor Pedro e do professor Luiz Mário. Então, aguardamos todos para o webinar de amanhã com entusiasmo, sabendo que a gente, de fato, vai conseguir evoluir nesse processo aí de constituição e repaginamento dos COREDs a nível do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor Pedro queria falar alguma coisa? Então, muito obrigado mais uma vez e aguardamos a todos para o webinar de amanhã às 19 horas. Um abraço a todos.
Saí fora.